Que tipo de cristão é você? Você sabia que a sua oração, ela pode revelar muito sobre que tipo de cristão é você? A oração pode revelar muito sobre a vida cristã de alguém? A prática da oração, ela realmente aumenta a nossa intimidade com Deus, aumenta a nossa dependência, a nossa satisfação nele, a nossa alegria. A frequência da nossa oração também demonstra a nossa confiança, a nossa dependência, revelando assim aqueles que se relacionam com Deus por interesse pessoal e aqueles que se relacionam por amor ao Mestre, determinados realmente a servi-lo, independentemente das condições. Então, de novo, eu quero te perguntar, que tipo de cristão é você? Um daqueles que só busca a Deus quando tudo vai mal, quando você se percebe no fundo de um poço, ou do tipo que adora a Deus independente das situações e busca a vontade de Deus a todos os momentos? Você é um daqueles que, quando as coisas melhoram um pouco, já se esquecem de Deus? Ou você é aquele que permanece fiel no pouco ou no muito? Eu tenho um amigo que tem sofrido muito em sua vida. Ele fez diversas escolhas erradas na sua vida e hoje colhe consequências. Mesmo tendo sido uma criança, um adolescente, criado na igreja, uma família cristã, mesmo tendo por grande parte da sua juventude servido, ele é um excelente músico, um grande cantor, e dedicou por muitos anos esses seus talentos para a igreja. Mesmo assim, ele decidiu por uma vida homossexual. E com isso, em um momento da sua vida, ele contraiu HIV. Quando ele descobriu que era soro positivo, esse jovem se apegou muito a Deus. E ele orou, ele prometeu, ele se arrependeu, ele pediu perdão, ele chorou. Mas quando as coisas melhoraram um pouco e ele percebeu que a sua doença estava equilibrada, ele foi abandonando Deus, deixando Deus de lado e se entregando novamente à sua vida desregrada. Então ele foi surpreendido por uma meningite, que quase o levou à morte. Uma meningite para um soro positivo normalmente é fatal. E nesse momento, então, ele ora, ele se apega ao Senhor, se agarra, se envolveu com a igreja, serviu, orou. Mas depois, quando percebeu de novo que a sua doença estava controlada, e ele escapou dessa, ele de novo se afastou de Deus. E essa tem sido a rotina dele no relacionamento com Deus nos últimos anos, cheia de altos e baixos, conforme as suas necessidades. Quando as coisas estão muito ruins, ele diz ou tenta ou aparenta se aproximar de Deus. Mas quando as coisas parecem melhorar um pouquinho, a sua fé também parece que se afasta de Deus e sofre muitas variações. No capítulo 2 de Jonas, nós vemos um profeta no fundo do poço. Palavras como abismo, profundezas, fundo do mar, são usadas pelo profeta para descrever o seu estado, a sua situação, a sua condição. Assim, então, parece que ele tem um choque de realidade e ele se lembra do seu Senhor e clama. O mesmo profeta que no final do capítulo 1 prefere ser lançado ao mar para morrer do que clamar a Deus, agora no fundo do seu poço, percebendo o livramento, percebendo que o peixe, o ventre de um peixe, era a preservação da sua vida, ele ora. Abra sua Bíblia em Jonas 2 e vamos ler esse capítulo. Jonas 2, versículos 1 a 10. Diz assim então a palavra de Deus. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça.
Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Amém. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. A partir desse capítulo 2 de Jonas, queria que pudéssemos aprender lições com essa oração. Uma oração do fundo do poço. Uma oração do ventre do peixe. Uma oração que não pede por livramento, mas reconhece que mesmo na sua grande adversidade, o livramento já veio. Portanto, é uma oração de gratidão. O profeta agradece, porque o fundo do poço ainda não é o fim. Pois enquanto houver vida, pode haver esperança, esperança de arrependimento. Por isso, então, meus irmãos, vejamos 3 elementos dessa oração do fundo do poço. A oração do fundo do poço, ela é uma oração de gratidão. Quando o nosso pecado está nos afundando, nós ficamos tão cegos que não lembramos do Senhor e da sua palavra. No auge da sua teimosia, o profeta pensou que poderia se esconder de Deus e não lembrou, por exemplo, como mencionamos na semana passada, do Salmo 139, que ninguém foge da presença de Deus. Porém agora, no meio da sua angústia, no fundo do poço, o profeta se lembra do Senhor e se lembra das palavras do Senhor. E é lindo ver como a sua oração é repleta de citações do próprio saltério, de citações do livro de Salmos. O versículo 1, por exemplo, ele cita Salmo 120, versículo 1. Na minha angústia clamo ao Senhor e ele me ouve. No versículo 2, ele cita Salmo 65, versículo 1. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. No versículo 3, Salmo 88, 6. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Ainda no versículo 3, o Salmo 42, 7. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. No versículo 4, o Salmo 31, 22. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. No versículo 5, Salmo 69, 1. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. E no versículo 6, Salmo 16, 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Em cada verso, pelo menos uma citação de um salmo. Não se trata de um plágio ou uma mera coleção de versículos. Até pelo fato que muitos deles não são citados literalmente, não são copiados, mas é a demonstração de como deve pensar o servo de Deus. Demonstração de quem compreendeu pelo menos 2 outros salmos, 2 outros versículos do salmo que estão no capítulo 119. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. No momento em que tentou fugir de Deus, no momento em que achou que a morte poderia ser melhor do que cumprir a vontade de Deus, ele não se lembrou. Mas a palavra de Deus estava lá. E na sua grande angústia, no momento de grande aflição, do fundo do poço, ele lembra do que estava no seu coração. A palavra de Deus. Guarde as palavras de Deus no seu coração. Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus que vai guiar os nossos passos. E se ele tivesse se lembrado isso, quando ainda estava lá em Gat-Hefer, e quando Deus disse para ele, dispõe-te, e se ele se lembrasse, Salmo 119, 105. Mas agora, na sua aflição, ele lembra da palavra de Deus. Se não retivermos firmemente a palavra da vida, como nos ensina Filipenses 2,16, reconhecendo que é ela quem nos mostra o caminho, que é ela quem nos guia os passos,
nossa queda será gradual, mas ela também será constante. Gradual e constante. Como muito bem afirmou o pastor havaiano Wayne Cordeiro, quando ele disse: quando você deixa de fazer suas devocionais um dia, você percebe. Quando você deixa de fazê-la por 2 dias, sua família percebe. Quando você deixa de fazer por 3 dias, o mundo inteiro percebe. Talvez não seja tão rápido assim, mas o distanciamento da palavra de Deus vai certamente te levar a uma queda gradual e constante. Jonas conhecia a Deus. Jonas não era um falso profeta. Jonas servia a Deus. Ele não era um desocupado. E em sua oração, Jonas mostra que conhecia a palavra de Deus, mas ele não a colocou em prática. Deixou de seus desejos, deixou o seu coração, deixou que seus anseios falassem mais alto. Porém, o amor de Deus perseguiu o profeta Jonas. O peixe o livrou da morte, e do ventre do peixe, do fundo do poço, ele pode relembrar sobre Deus e clamar. Clamar não por um livramento, mas clamar em gratidão, por já estar livre. O profeta precisou ir até o mais fundo para perceber que estar longe da presença do Senhor é o pior lugar que alguém pode estar. No versículo 4, ele reconhece que, enquanto estava afundando no mar, perto de morrer, ele se sentiu como ele queria se sentir enquanto ele tentou fugir para Tarsis, longe das vistas de Deus. E o sentimento que ele teve quando conseguiu o que intentara originalmente foi terrível, foi desespero. Quando ele finalmente teve o que desejou no versículo 3 do capítulo 1, ele percebeu que o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus e nunca longe das vistas de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, aqui nessa noite, tem a capacidade de perceber o quanto o seu fundo do poço é mais uma oportunidade que Deus te dá para que você se arrependa? Talvez uma mudança de atitude seja necessária. Mas ainda no fundo do poço, uma nova chance. Pense bem, se tantos morrem subitamente, porque alguns padecem numa enfermidade muito grave, mas ainda estão aí e permanecem. Se tantos morrem num assalto sem nem mesmo ter reagido, porque você tem sofrido tantas adversidades, mas sua vida ainda está sendo preservada. Ainda que o ventre de um peixe pode ser muito ruim, foi um livramento para o profeta. Ainda que a sua adversidade possa ser muito ruim, enquanto houver vida, há esperança de arrependimento. E no meio ou no fundo da sua adversidade, você tem orado com gratidão a Deus, reconhecendo os seus erros, se lembrando da palavra de Deus, por pior que seja a sua adversidade. Viver na desobediência é ainda pior. Agradeça a Deus pela adversidade que você tem vivido. Talvez você não entendeu a frase, eu vou repetir. Agradeça a Deus pela adversidade que você tem vivido. Pois no meio dessa adversidade é que você deve conhecer mais a Deus. No meio dela é que você chegou até aqui e pode ser moldado para qualquer mudança de atitude. No fundo do seu poço, no meio da sua adversidade, a sua oração precisa ser de gratidão, porque Deus ainda está preservando a sua vida. Agora, talvez você não esteja em adversidade. Pode ser que você está num momento muito calmo da sua vida, muito tranquilo. E o meu conselho, então, para você é: esforce-se para conhecer a Deus sempre mais. Dedique-se no estudo sistemático da Bíblia. Participe da EBD, faça anotações das mensagens, leia a Bíblia diariamente, pesquise suas dúvidas, decore o seu coração, decore versículos e encha o seu coração do que diz o Salmo 119:11. Guardo a palavra de Deus no meu coração, para que eu não peque. Essa é a única maneira de se preparar para uma adversidade. Além de ser certamente a melhor maneira de se evitar uma queda livre para longe dos planos do Senhor. Encha-se da palavra de Deus. A oração da adversidade deve ser sempre uma oração de gratidão,
recheada do conhecimento bíblico, dando ações de graças ao Senhor pelo livramento. Essa é uma característica da sua oração. Mas a oração do fundo do poço também é uma oração de contrição. O pastor Rick Warren disse certa vez: acho que agora melhorou. O pastor Rick Warren disse certa vez que você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tiver. Você já ouviu essa frase? Talvez você nunca saiba ou nunca perceba que Deus é tudo o que você precisa até que Deus seja tudo o que você tenha. Talvez seja necessário um tombo para que haja uma lição. Talvez seja necessário uma queda para que haja esse reconhecimento. O dicionário Aurélio define contrição como arrependimento das próprias culpas ou pecados. De uma maneira quase teológica, o dicionário Larousse afirma que contrição é o ato de vontade pelo qual o cristão se arrepende do pecado e se dispõe a receber a graça para voltar a Deus. O ato de vontade pelo qual o cristão se arrepende do pecado e se dispõe a receber a graça para voltar a Deus. Não é essa a disposição de coração demonstrada pelo profeta? O teólogo inglês Chesterton uma vez disse: eu creio no arrependimento à beira da morte, mas eu não quero depender dele. Porque tem gente que vive a vida como se fosse sempre haver uma chance de, no fundo do poço, você mudar de atitude. Como se você arriscasse até o limite para mudar de atitude. Nem sempre, como Jonas teve, um ventre de um peixe, um fundo do poço, nós também teremos. Acertar a vida com Deus é algo que deve ser feito no vigor da sua saúde. Mas como Deus se interessa pelos seus filhos, a mão dele não está encolhida para que não possa salvar. Os seus ouvidos não estão surdos para que ele não possa ouvir. Ele ama o redimido de modo igual, na doença ou na saúde, na vida ou na morte. Por isso a oração contrita de Jonas, mesmo sendo do fundo do poço, mesmo sendo no ventre do peixe, foi ouvida pelo Senhor. Mas não é necessário que você viva uma situação como essa, para que a sua oração seja ouvida pelo Senhor. Não é necessário que você vá tão fundo, para que só aí você comece a obedecer. Não espere o fundo do poço para se mostrar contrito diante de Deus. A contrição do profeta o leva a pensar de uma forma diferente nos ninivitas. No versículo 8, Jonas expressa a opinião de que aqueles que adoram ídolos descobrirão em horas de dificuldade que tais deuses são, na realidade, totalmente impotentes. Assim, então, na hora da sua decepção, nada melhor do que abandonar os seus ídolos. Aqueles ninivitas, idólatras, precisavam saber que estavam se apoiando em uma esperança vazia. Mas o profeta só percebeu isso do fundo do seu poço. Mas a lição é uma lição também para o próprio profeta. Porque em sua contrição, ele reconhece que a sua idolatria pessoal também era vazia. Ainda que a sua idolatria não incluía imagens, não incluía rituais pagãos, não incluía templos, o coração do profeta foi idólatra à sua própria vontade, ao seu próprio senso de justiça, às suas próprias prioridades. E agora então ele reconhece: eu fiz o que eu quis. E essa minha idolatria vazia não me levou para lugar nenhum. Me levou para o fundo de um poço. O desejo de Jonas era um ídolo em seu próprio coração. E levou ele para longe do Deus misericordioso, ou da vontade do Deus misericordioso. Mas o Senhor é o Deus sempre pronto a ouvir, sempre disposto a ajudar, sempre perto para amar. Essa contrição é totalmente necessária para que Jonas, então, finalmente cumpra a sua missão. Depois de sentir na pele o que é necessitar da graça de Deus, ele consegue olhar para outras pessoas que também precisavam da graça de Deus de uma forma diferente. O profeta, então, agora está pronto para se dispor da forma correta. Não mais fuga, mas obediência. Como diz o Salmo 51:17, os sacrifícios que agradam a Deus
são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Talvez esteja faltando um pouco de contrição no seu coração. Talvez esteja faltando um pouco de contrição nas suas orações. Será que as suas orações têm refletido esse coração contrito? Tem refletido um espírito quebrantado? A oração da adversidade é uma oração de contrição, em sincero arrependimento diante do Senhor. E é essa que você deveria praticar, que eu e você deveríamos praticar. Mas também, a oração do fundo do poço é uma oração de dedicação. Uma maneira melhor de demonstrar gratidão do que com ação. Uma maneira melhor de demonstrar arrependimento do que com atitudes. Ninguém pode se dizer agradecido se não agir coerentemente com essa gratidão. A gratidão sincera, ela é muito mais fácil de ser percebida numa criança pequena. Como que a gente percebe isso numa criança pequena? Natal, aniversário, um dia da criança. Quando a criança ganha um presente, todo pai, todo avô, todo tio que já deu um presente para uma criança, já percebeu a gratidão sincera. Por mais que possa ser útil, necessário, né, uma meia para uma criança de 4 anos, vai ficar claro nos olhos dela que ela não está agradecida por aquele presente. Ela vai abrir com toda a empolgação e vai dizer, que legal, uma meia. Se ela for muito educada, né? Senão ela vai falar, credo, uma meia. Mas já aquele brinquedo que era tão desejado, que era tão esperado, a criança mal aguenta o tempo de tirar da embalagem, de rasgar a embalagem. E poucos instantes depois que ela abriu o presente, ela está brincando com ele. Ela está fazendo uso dele. E isso demonstra sincera gratidão. Era isso que eu queria. E por isso, então agora eu vou agir. Eu vou me dedicar a isso. Muitas vezes os pais, e quem tem filhos aí dos meus, sabe muito bem que muitas vezes a gente precisa intervir para que a criança expresse com palavras sua gratidão. Porque senão ela já pega o brinquedo ou o presente que ela gostou e vai embora. E nem diz, mas claramente demonstra a sua gratidão. Toda a gratidão e contrição do profeta não fariam sentido se não viessem acompanhados da dedicação que está presente no versículo 10. E depois... no versículo 9, e depois é demonstrada no versículo 3 do capítulo seguinte. A sinceridade do compromisso de Jonas é confirmada pela ordem dada ao Senhor para que o peixe devolvesse Jonas à terra firme, para que então a sua dedicação, o seu voto, o seu compromisso pudesse ser cumprido. Agora, qual foi esse voto de Jonas? O que ele se dedica a fazer na oração? Obediência e sacrifício. O profeta se dispõe a não mais idolatrar seus desejos, a não mais priorizar as suas vontades, a não mais seguir o seu próprio coração. Ele então reconhece que Deus é quem salva e por isso fará o que for de responsabilidade dele. Falar. A responsabilidade do profeta era tão simplesmente proclamar. E agora então ele vota isso, ele se compromete. Ele se oferece como sacrifício. Eu vou fazer. Todo o processo de salvação pertence ao Senhor. Deus escolhe, Deus chama, Deus regenera, Deus converte, Deus justifica, Deus adota, Deus santifica. Jonas não tinha, eu creio nesse momento, consciência de cada um desses passos, porque a revelação de Deus ela é progressiva e foi aumentando, e ele não tinha, na época dele, o mesmo conhecimento que nós temos hoje, com o todo da revelação, toda a Bíblia. Mas no fundo do seu poço, Jonas reconhece, eu não tenho como impedir os planos de Deus. Eu não tenho como lutar contra os planos de Deus. A gente precisa reconhecer mais isso. Eu não tenho como lutar contra os planos de Deus. Deus vai fazer. Nossa gratidão a Deus precisa então ser demonstrada por um coração contrito, mas também por uma prática obediente. Filipenses 1:27 e Efésios 4:1 nos exortam para que nós vivamos de modo digno desse evangelho que nos alcançou. Isso envolve
dedicação. Efésios 2, 8 a 10, nos ensina que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas nós somos salvos para boas obras. Dedicação. Romanos 12, 1 e 2, diz que os sacrifícios que fazemos em nome de Deus, segundo a sua vontade, é o nosso culto racional. Nos oferecemos como sacrifício. Dedicação. Suas orações, então, meus irmãos, eles têm contido compromissos diante de Deus. Você tem orado disposto a se sacrificar para ser mais obediente. A oração da adversidade é uma oração de dedicação. É assim que você tem orado. Nós precisamos aprender essas características da oração nessa noite com o profeta Jonas. O capítulo 2 termina de forma um pouco mais animadora para Jonas, mas ainda não é o final da história. Ainda veremos nos 2 próximos capítulos a obediência, mas também o questionamento do profeta. Mas eu creio que essa oração muito nos ensinou. Muitas dificuldades têm nos cercado. Muitas. Saúde. Se você tiver a oportunidade de vir uma terça-feira aqui pela manhã, quando oramos pelos pedidos da igreja, você vai saber quantos de nossa igreja têm queridos seus que estão com graves doenças. Nós temos orado pelo Senhor José. Muitos de nós temos em nossa vida, ou em queridos nossos, pessoas muito próximas de nós, pessoas que estão lutando com grandes problemas de saúde. Pessoas que estão lutando com graves problemas financeiros. Talvez a adversidade seja um acidente, perseguição, uma insatisfação, um desentendimento familiar, problemas de relacionamento, não sei, muitas adversidades têm nos cercado. Mas será que no fundo de nossos poços nós conseguimos perceber a preservação do Senhor, o livramento de Deus? E será então que nós temos orado com gratidão, com o coração contrito, dispostos a nos dedicar a Deus mais e mais em obediência? Você consegue perceber a ação positiva de Deus, mesmo na pior das circunstâncias? Você consegue perceber a superioridade de Deus em relação a você e como Ele é soberano e por isso seu coração se torna contrito? Você consegue perceber que a atitude que você tem precisa mudar e por isso ora se dedicando a Deus? Realmente, na adversidade é mais fácil orar reclamando, com um coração altivo, percebendo que os outros têm feito de errado e o que os outros precisam melhorar. Mas esse não é o ensino de Deus para nós nessa noite. Gratidão, contrição e dedicação pessoal. Um ex-aluno do Seminário Bíblico Palavra da Vida escreveu essa música, que, em minha opinião, tem muitas semelhanças com a oração de Jonas. Talvez ela possa, nessa noite, refletir a sua e a minha oração do fundo do poço. Quero que você acompanhasse esse vídeo. Ele é legendado, que você veja, leia a letra e assista esse vídeo com um ar de oração, com uma atitude de oração, de gratidão, de contrição, de dedicação. Sido fiel por inteiro a ti, ó Deus imutável. Os meus valores tão distorcidos me impedem de te compreender melhor. Eu falo teu nome de amor sem a reverência e o devido temor. Estou tão distante de ser o que esperas de mim. Quando tu queres guiar meu viver, eu escolho o caminho mais fácil.
e deixo de orar e buscar tua face em troca da tua própria obra. Até a minha oração é imperfeita na motivação. Sou tão distante de ser o que esperas de mim, mas eu quero dedicar-te minha eterna lealdade, com mãos limpas, um coração puro, humilhado perante os teus pés. O que eu mais quero é levar o meu coração de volta pra ti. Quando tu queres guiar meu viver, eu escolho o caminho mais fácil e deixo de orar e buscar tua face em troca da tua própria obra. Até a minha oração é imperfeita na motivação. Sou tão distante de ser o que esperas de mim, mas eu quero dedicar-te minha eterna lealdade, com mãos limpas, um coração puro, humilhado perante aos teus pés. O que eu mais quero é levar o meu coração. O que eu mais quero é levar o meu coração. O que eu mais quero é levar o meu coração de volta pra ti. Que as nossas orações sejam de maior gratidão, fruto de um coração contrito, que busca uma maior dedicação ao Senhor e à sua vontade. Senhor Deus, talvez nós estejamos em queda livre, fugindo da tua vontade, fugindo de te obedecer. Talvez alguns de nós aqui já se encontrem nesse fundo do poço, a que a sua queda livre, a sua resistência contra a vontade de Deus os levou. Que a nossa oração possa ser essa: Senhor, eu clamo ao Senhor, porque o Senhor me livrou. Eu reconheço que eu preciso mudar, eu me arrependo, por isso eu me dedico. O arrependimento só é possível a partir de um coração contrito e quebrantado. Que o teu Santo Espírito mesmo quebrante corações aqui nessa noite. Que o teu Santo Espírito mesmo nos dê força para que nós possamos orar do fundo do poço, nos dedicando com uma sincera mudança de atitude, para a honra e glória do teu nome, porque amamos ao Senhor e reconhecemos que não é possível viver longe das tuas vistas. E o melhor lugar para se estar é no centro da tua vontade.